dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, dia de comentar a Super Quarta, então a gente vai trazer entrevistado para conversar com a gente em relação a isso. Mas a gente tem outros pontos, vamos falar das taxas de juros reais, vamos ver como é que ficou realmente esse comunicado, sem deixar de lado aquele nosso giro pelos mercados aí internacionais, nossa abertura aqui no Brasil. Antes de tudo isso, vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Vamos na ressaca da Super Quarta aí, ver o que aconteceu, vamos ver aí como que os mercados reagiram, comunicados aí que mudaram algumas perspectivas, né? Então a gente vai comentar isso. Tem entrevistado hoje para a gente falar também sobre tudo isso aí. Então hoje o foco vai ser basicamente aí no que aconteceu nos Estados Unidos com o Fed e o que aconteceu aqui no Brasil aí na reunião do Copom. Então já vamos passar aí para a nossa agenda do dia aí para saber o que nosso telespectador aí vai enfrentar no dia de hoje, né, Débora? Hoje, não diferente dos outros dias, a gente tem uma boa parte da agenda tomada por balanços e resultados corporativos. Então, quem já divulgou aí seus resultados antes da abertura? A gente teve a Ambev aqui no Brasil divulgando o balanço corporativo, Volkswagen na Alemanha, a gente teve a Ambev também na Bélgica, balanço da Shell nos Estados Unidos e ConocoPhillips também nos Estados Unidos. Então, aqui dois players, dois agentes importantes aí do ramo do petróleo, petrolíferas. A gente tem na Alemanha, zona do euro e outros países da Europa, o PMI industrial sendo divulgado. Lembrando que a gente teve ontem divulgações na Ásia, e isso mexeu muito com a abertura asiática e fechamento também, mas a gente tem outros PMIs, né, que são os índices de gerente de compras, aquele termômetro do setor, em países europeus durante a manhã. Então, Alemanha, zona do euro, já divulgaram os PMIs. Aqui no Brasil, a gente também teve o PMI industrial sendo divulgado às 10 horas da manhã. A gente vai trazer esse dado para vocês junto à produção industrial amanhã. E a gente teve o PMI industrial dos Estados Unidos também. Lembrando que meio-dia sai o global. Então, um dia bem focado aí nos índices de gerente de compras. Outro ponto que ficou bastante no radar, isso porque é uma semana bastante importante para o mercado de trabalho nos Estados Unidos. A gente tem todos os relatórios que vão saindo ao longo da semana e amanhã sai o relatório final, que é o payroll mais completo. Hoje a gente teve pedidos de auxílio-desemprego, algo que também pode ficar no radar, sobretudo aí depois da reunião de política monetária ontem. E o Reino Unido também teve decisão de política monetária nessa manhã. Além disso, a gente tem outros balanços que saem depois do fechamento. Então, se puderem aí passar para o pessoal acompanhar em casa essa parte da tarde, a gente tem o economista-chefe do Banco Central da Inglaterra, né, o Banco da Inglaterra, participando de uma coletiva sobre a decisão de juros que aconteceu por lá. E temos aí vários balanços saindo, balanços importantes, balanços de empresas de tecnologia nos Estados Unidos, Amazon e Apple. Intel também divulgam os seus resultados e aqui no Brasil o EZTEC tem os resultados divulgados à tarde. Durante o dia tem reunião ministerial da OPEP e ainda temos o balanço da Cielo. Então um dia aí bem focado em balanços, muito ainda focado nas repercussões aí das decisões de política monetária, sem contar os PMIs que fizeram um barulho aí principalmente na Ásia. Vamos agora colocar a notícia que a gente sugere todo dia aqui para vocês, para falar aí sobre a abertura dos mercados, né? Porque tem muita coisa acontecendo no dia de hoje aí, como reflexo ainda do fechamento da decisão de juros dos Estados Unidos, principalmente, né? Mas na Ásia não foi só isso que teve aí, que afetou, né? Teve outras divulgações de índices importantes e basicamente muitas bolsas fecharam negativo lá por causa disso, né, Débora? Exatamente, elas não foram numa direção única, então a gente não teve aquela alta em bloco ou queda em bloco, elas acabaram respondendo a fatores diferentes e a gente teve um peso grande aqui. Claro que veio o ânimo de Nova York, então eu não vou dar muito spoiler do que o Jerome Powell falou depois da decisão de política monetária lá dos Estados Unidos, depois que terminou aquela reunião do FONC. Eu não vou trazer muita coisa porque a gente vai falar bastante sobre isso, mas eu já adianto que as sinalizações, a coletiva do Powell acabou trazendo uma injeção de ânimo para Nova York e aqui o fechamento no Brasil também,
que já contava com o apoio do petróleo Brent, que estava subindo ali mais de 3% ao longo do dia por questões do Oriente Médio. Mas aí a gente tem, né, esse ânimo vindo de Nova York, chegando na Ásia, mas perdendo um pouco de fôlego. Então a gente não tem uma Ásia respondendo isso de forma positiva em bloco, como eu falei. A gente teve outros pontos que acabaram puxando algumas bolsas, alguns fatores mais locais que puxaram as bolsas para baixo. E um dos principais fatores que puxaram as bolsas para baixo lá foi justamente a divulgação do PMI da China, né? O PMI é o índice dos gerentes de compras, a gente sabe que ele é um termômetro do setor industrial, e ontem a gente teve a divulgação da S&P Global. Então, a gente teve a divulgação no dia anterior do órgão oficial da China e ontem da S&P Global, que faz essa medição para outros países também. E o índice dos gerentes de compras lá ficou no terreno da contração. Foi aí a primeira em nove meses, né? Então, isso trouxe uma preocupação, ele ficou abaixo do limite de 50, enquanto o outro tinha mostrado uma diminuição do espaço ali para os 50, ainda no terreno da contração. O PMI da S&P Global colocou a China, né, o setor industrial chinês, no terreno da contração. Isso trouxe bastante preocupação, sobretudo em relação à demanda chinesa, e acabou afetando o Xangai Composto. Então, eu vou colocar aí na tela para vocês o índice chinês para a gente ver como é que ele se comportou. Ele caiu 0,22% ontem, vinha numa lenta recuperação, o Xangai Composto nos últimos dias, mas aí ele tem duas quedas aí praticamente em curto espaço que levaram ele para o terreno negativo, e ontem, na verdade hoje, né, de madrugada, ele não conseguiu esse fôlego para firmar no terreno positivo, nem com os impulsos vindos, por exemplo, do arrefecimento dos juros, algo que poderia afetar o setor de tecnologia, que também é presente no Xangai Composto, mas ele não consegue essa injeção de ânimo e fica aí no terreno negativo junto a outras bolsas que também responderam a essa preocupação com a demanda da China, que vem sendo colocada bastante no radar. Vamos chamar agora o nosso convidado, Débora, porque a gente vai falar agora sobre a super quarta, o que aconteceu nos Estados Unidos e o que aconteceu no Brasil, né? A gente está aqui com André Galhardo, economista-chefe da consultoria Análise Econômica, professor de economia também, mestre pela PUC de São Paulo. Bom dia, André, tudo bem com você? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os telespectadores. Vamos começar falando aqui sobre uns aspectos gerais, né? Porque a gente teve a decisão de manter a taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos teve até uma sinalização de cortes aí para as próximas reuniões, e aqui no Brasil a gente não teve nenhuma sinalização aí, até mais provavelmente aí, pelo que está comunicado, assim, que talvez se mantenha se nada mudar, né? Então, como que você fez essa leitura preliminar aí dessas decisões aí, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos? Olha, André, a gente tem uma parte do mercado que não gostou do comunicado do Copom, achou muito brando, porque nós tivemos um processo de deterioração das expectativas ao longo dos últimos meses. Mas existe uma razão pela qual o Copom se deu o direito de entregar um comunicado não tão duro quanto uma parte importante do mercado esperava. A taxa de juros brasileira continua sendo uma das taxas reais de juros mais altas do mundo. Isso dá uma folga, dá um espaço para que o Comitê de Política Monetária do Banco Central Brasileiro opere essa política monetária sem grandes necessidades de criar um ambiente em que fica praticamente nítido que a qualquer momento ele precisa fazer um ajuste para cima. É verdade que no comunicado expedido ontem, logo após a decisão de política monetária, o Banco Central traz essa possibilidade, né, que a deterioração dos indicadores externos, do clima externo, principalmente em relação à geopolítica e outras coisas, podem fazer com que o Banco Central tome alguma atitude em torno de uma política monetária mais conservadora, ainda mais conservadora. Mas isso é meramente, no meu ver, nesse momento, é meramente retórico e na verdade, mostra que o Banco Central precisa dar algum apoio, né, para essas projeções de mercado que exigem, né, entre aspas, uma postura um pouco mais conservadora do Banco Central brasileiro. De novo, de fato, o comunicado não foi tão duro quanto uma parte do mercado ansiava, né, esperava e até desejava. De todo modo, a própria política monetária já é dura o suficiente para para fazer a inflação brasileira convergir para patamares mais baixos. Só para finalizar esse primeiro comentário, André, é claro que existem riscos
né? A gente acabou, né, nesta quinta-feira, por exemplo, a Petrobras anunciou um aumento no querosene de aviação, anunciou recentemente ajuste na gasolina, no gás de cozinha. A gente teve a mudança da bandeira tarifária de verde para amarela no mês de julho. Isso deve continuar com Laninha chegando, né, até nós. No entanto, boa parte desses riscos se configuram como riscos de curto prazo. E mesmo a nossa projeção de inflação para 2024, que é muito mais alta que a média do mercado, está em torno de 4,3%, mesmo com essa expectativa, neste momento em particular, o comportamento da inflação tem sido suficientemente benigno para manter a taxa de juros inalterada, né, ao contrário do que deseja uma parte do mercado, que acha que precisa de mais algum ajuste em função, principalmente, da desancoragem das expectativas. E, professor, a gente tem visto, né, há algum tempo aqui no Brasil, principalmente essa pressão vinda do mercado em relação a taxas de juros futuras, que vem escalando aí bastante. Essa pressão vem também de uma forma ali um pouco mais indireta, eu diria, no mercado cambial. Mas a gente teve uma parte ali, até queria entender como você vê, né, uma parte do comunicado que tenta conversar um pouco com o mercado nesse sentido, e essa leitura do mercado da falta de posicionamento do Copom em relação a possíveis altas de juros, e essa leitura de tom mais brando, né? Parece que tem uma pressão vinda aí do mercado em relação ao Comitê de Política Monetária aqui no Brasil. Débora, e de fato existe, né? A gente basta olhar os grandes jornais brasileiros, de fato existe um clamor por um Copom um pouco mais, usando um comunicado mais duro. A qualquer momento a gente pode aumentar a taxa de juros. O grande questionamento é o seguinte: se as coisas pioraram tanto da última reunião, da penúltima reunião do Copom para a decisão tomada ontem, na quarta-feira, por que o Banco Central praticamente não mudou o comunicado? Eu volto a dizer, a taxa de juros é suficientemente elevada para garantir a convergência da inflação para a meta. É verdade, a gente teve um processo de desvalorização cambial forte que não está só relacionado ao Brasil. Qual é a garantia de que uma Selic em 11,5% ao invés de 10,5% traga o dólar de volta para R$5, 5,10, 5,15? Nenhuma. Né? A gente tem visto, por exemplo, uma movimentação do Banco Central japonês de aumentar a taxa de juros a fim de diminuir o impacto sobre o câmbio, né, do iene, e isso tem impactado a moeda brasileira. A gente tem visto uma possível vitória do Donald Trump, e aqui não vou nem discorrer comentários sobre o Trump, mas ele tem uma posição mais protecionista, que gera mais aversão ao risco, pode tornar a taxa de câmbio ainda mais desvalorizada. Então, o próprio conflito no Oriente Médio, existem diversos vetores internacionais que têm impactado a taxa de câmbio e que não seriam resolvidos com um comunicado mais duro ou até mesmo mais um aumento da taxa de juros aqui no Brasil, ao meu ver. Outro ponto importante: o Banco Central tem citado justificadamente que há um processo forte de desancoragem das expectativas. Parte desta desancoragem deriva do fato de que uma parcela importante dos grandes bancos e grandes consultorias terem estimado uma inflação muito, muito baixa para padrões brasileiros. Eu me lembro que no começo do ano, boa parte dos bancos e grandes consultorias falavam em inflação perto de 3%, perto da meta. Né? A gente não viu a inflação abaixo de 3% por mais de 2 oportunidades desde o lançamento do Plano Real. Então, parece que estimaram uma inflação muito baixa no começo do ano e agora começam a corrigir essas projeções, colocando elas mais próximas de uma realidade brasileira. De novo, eu não acho que tem que mudar a meta de inflação, acho que isso traria ainda mais volatilidade em ano de troca de comando do Banco Central, mas acho a meta muito audaciosa. E manter a Selic em 10,5% não vai fazer, de forma mágica, a inflação convergir sem solavanco para o centro da meta. Então, essa desancoragem diz mais sobre as projeções do mercado financeiro do que sobre a condução da política monetária brasileira. Então, eu acho que a taxa está suficientemente elevada, inclusive mais elevada do que deveria, para fazer essa inflação convergir aos poucos para um patamar mais baixo do que a gente tem agora, que já é uma inflação acima de 4%. E isso dá a tranquilidade do Banco Central não precisar fazer comunicados tão duros quanto o mercado está exigindo, nem tão pouco voltar a subir a taxa básica de juros aqui no Brasil. Eu queria agradecer muito a
sua presença aqui, muito esclarecedora aí, bem interessante os pontos que você levantou. Só agora abrir espaço para você falar um tchau aí para nossa audiência. Obrigado, André. Desculpe os comentários longos, é que tem bastante coisa para a gente abordar. Eu agradeço demais o convite, faço questão de estar aqui com vocês numa próxima oportunidade. Será chamado novamente. Primeira figurinha repetida, inclusive, aí do ICL, né? Do ICL Mercado de Investimentos, né? Verdade. Vamos agora, gente, então, Débora, nós darmos o nosso pitaco aí sobre o Copom, né? Porque a gente teve aí, manteve a taxa de juros, né, em 10% aí, em 10,5%. Para mim, o mercado achou o comunicado brando. Eu achei o comunicado pesado. Achei que eles colocaram bastante peso aí, deram bons recados, quase que uma bronca aí em relação à política fiscal brasileira aí, como se isso aí fosse o único culpado aí por você não conseguir baixar a taxa de juros, mesmo dando um enfoque aí em questões aí do cenário externo aí da economia mundial. Você coloca aí muito peso aí falando aí que boa parte do problema inflacionário brasileiro, como se fosse, na verdade, um problema, né, fosse na questão aí fiscal. Então, para mim, um comunicado bastante fiscalista do Copom, né, Débora? Exatamente. Tem um parágrafo ali, né, que, na minha visão, no comunicado do Copom, está conversando diretamente com essa leitura do mercado em relação ao fiscal. Então, tem um parágrafo, isso sempre aparece no Copom, não é novidade, muito do comunicado é parecido, não tem muita mudança de um mês para o outro, mas para mim teve um tom um pouquinho ali mais apertado em relação à questão fiscal. Mas a gente tem, né, essa cobrança, né, do mercado por tons cada vez mais rígidos e essa ausência mesmo de sinalização para uma alta dos juros. E puxando aqui já um gancho disso, né, o mercado queria a alta dos juros, mas a gente ainda tem a terceira... Débora, calma aí, pintou medalha. Pintou medalha? Pintou medalha aqui para o Brasil, estou aqui, a gente, desculpa aí ter que falar aqui rapidamente aí de esporte, mas pintou medalha. Pintou medalha. Bronze, Débora, bronze, conseguimos um bronze. Bronze agora. Vamos lá? Vamos lá do quê? De taxa de juros real, Débora. Poxa, eu achei que ia ser uma boa notícia. Não, não é uma boa notícia. Vamos lá mostrar então a medalha aí do Brasil? Eu realmente achei que a gente tinha ganhado alguma medalha, porque a gente está aqui, às vezes não está acompanhando o que está acontecendo lá fora. Mas aqui o Brasil ocupando terceira maior taxa de juros real do mundo, né, abaixo da Turquia, ficando atrás da Turquia, que ficou com ouro aqui. Então a Turquia 12,10% ao ano, a Rússia com 7,55% e o Brasil em seguida com 7,51%. Lembrando que essas taxas de juros reais, elas consideram ali a inflação projetada para os próximos 12 meses. Então, a taxa de juros atual já descontada essa projeção de inflação. E aí, André, eu pergunto até para você, né? Que risco fiscal é esse que o mercado está vendo, né? Que ele quer alta dos juros, que coloca a gente um pouco abaixo da Rússia nesse pódio, né? É impressionante. Aliás, eu vi um gráfico ontem, daquele economista americano que ele adora falar sobre a questão, ele é meio que um influencer que adora falar da questão brasileira, né? E aí mostra o caminho da taxa de câmbio da Turquia e do Brasil, né? A gente vê aí que por causa dessa taxa de juros complicadíssima que tem na Turquia aqui, né, que está em 12,10% real ao ano, o movimento do câmbio lá na Turquia era exatamente diferente do nosso. Enquanto a gente está com uma moeda desvalorizando, então para onde está indo o nosso dólar aí? Para a Turquia. Porque lá eles falam assim, vamos especular de vez aí, né? Então, e a Turquia sempre gosta, né? A Turquia gosta, tipo, vamos dizer assim, especialidade da casa, né? Ouro olímpico todo ano aí nesse primeiro lugar. Então, não tem justificativa. A gente tem mais risco fiscal do que, por exemplo, o México, que a Rússia. A Rússia está em guerra, gente. Tem mais risco fiscal assim? Não faz sentido, né? Pois é, e a gente, só para vocês saberem, a gente tem uma briga ali com a Turquia. Muitas vezes a gente disputa a posição com a Turquia, que agora está disparada aí no primeiro lugar do ranking dos juros reais, mas me espanta muito o Brasil ficar logo abaixo da Rússia com pouca diferença ali dos juros reais. Porque é isso, a Rússia está no meio de uma guerra e ela é tão arriscado colocar seu dinheiro no Brasil, quase quanto que colocar na Rússia, para mim não faz sentido nenhum. E o mercado quer que a gente passe a Rússia? É isso? Então, assim, para mim,
né, a gente não tinha que estar com o bronze. Vamos deixar o bronze para as Olimpíadas e vamos colocar essa taxa de juros no lugar dela. Vamos pro dia da marmota já para abertura de mercado, né? Porque finalmente chegou, né, a decisão de política monetária nos Estados Unidos. Não mudou nada. O comunicado até cita levemente que poderia mudar, mas o Jeremy Powell foi lá e vazou de vez aí, já deixou expectativa para todo mundo aí que vai mudar aí em setembro, né? Então, explica um pouco para a gente aí desse comunicado e como isso está afetando aí as bolsas mundiais nessa manhã, Débora. O Jeremy Powell praticamente entregou tudo, tá? Então, ele ainda teve um pouco de cautela na hora de falar. A gente teve um comunicado que sai um pouquinho antes da coletiva, só para vocês entenderem. A decisão de política monetária dos Estados Unidos acontece ali por volta das 3 horas da tarde aqui do Brasil. Em seguida, sai o comunicado, que apontou para alguns pontos ali, principalmente em relação de mercado de trabalho, que o desemprego aumentou, que a gente teve um mercado de trabalho, eles estão olhando muito para isso, ainda mais, né, por isso que eu falei essa semana, todos esses indicadores ganham ainda mais peso. Então, eles falaram que o mercado de trabalho está ali, desaquecendo, a gente tem um emprego ainda, um desemprego um pouco mais alto, mas eles ainda falam que está num patamar baixo, né? Eu falo sempre isso com muito pesar, não canso de frisar isso, mas eles acreditam que o desemprego, por mais que tenha aumentado, ainda está num patamar mais baixo, e eles falam que a inflação está caminhando de forma ali sustentável, vamos pensar assim, para convergir para a meta deles, que é de 2%. Então, esse foi o comunicado do FONC, depois que teve a reunião. Meia hora depois, o Jeremy Powell vai para a coletiva. E ele acaba falando ali que isso já era até esperado, tá, gente? A gente falou que no dia anterior, a gente até falou que esse terreno estava sendo um pouco preparado para o corte de juros. E o Jeremy Powell deixa isso bem visível, né? Ele deixa isso um pouco mais nítido para quem ouviu a coletiva dele, porque ele coloca ali alguns pontos, ele reforça esses pontos em relação à inflação, em relação ao mercado de trabalho e dá um spoiler ali que o Banco Central dos Estados Unidos já chegou a discutir o corte de juros para setembro nessa reunião. Então ele deixa, né, o mercado até um pouco mais calmo, porque o mercado já estava precificando, quando a gente olha o CME Group, que vai ter corte em setembro. Inclusive, vou colocar aí na tela para vocês acompanharem comigo como é que vem evoluindo de um mês para cá essas expectativas do CME Group, esse mesmo. Então, vamos lá, um mês atrás, né, quando a gente tem aí julho de 2024, a gente vê que a gente tinha uma expectativa de 34,5%, então aqui probabilidade, tá? 34,5% de probabilidade da taxa de juros ser mantida, contra 59,80% da taxa cair para 5 a 5,25%. E uma probabilidade pequenininha ali para cair para 4,75 e 5, que seria um corte de meio ponto percentual. Depois que a gente vem vendo, né, as divulgações de inflação, inflação de gasto com consumo, os próprios dados de mercado de trabalho, alguns setores mostrando desaquecimento, a gente vai vendo que a probabilidade de manutenção praticamente some, ela cai para 0,40 e depois para 0,10 de probabilidade, e a probabilidade de corte não para de crescer. Então, ela tem ali 88, vai para 88,10 e agora, hoje, chega a 86,5 de probabilidade de corte. Só que hoje, a probabilidade de manutenção sumiu depois da sinalização do Powell. E até aumentou aqui, muito arrojado, quem colocou essa probabilidade, negociou esse tipo de corte, porque isso é baseado em negociações de juros futuros, um corte de meio ponto percentual vem ganhando espaço ao longo do tempo. Então, o mercado ele já está praticamente acreditando que a probabilidade é de 100% de corte em setembro, e agora isso fica mais fortalecido, reforçado com a sinalização do Jeremy Powell. E isso está afetando os mercados nessa manhã. Então, vamos ver aqui como é que estão as nossas bolsas e indicadores de uma forma geral, porque a gente tem um cenário mais positivo em Nova York, continuando o movimento de ontem, porque o mercado nova-iorquino chegou a responder a essa coletiva do Powell, que ficou até um pouco ofuscada depois no fim da tarde, por conta das questões geopolíticas no Oriente Médio, que pressionaram muito, inclusive, petróleo Brent, que hoje está arrefecendo. Então, ontem a gente teve uma alta bem forte do petróleo Brent, de mais de 3%, e hoje ele está tendo pequenos ajustes aí, caiu 1%. O dólar, ele está em queda, numa queda ainda moderada de 0,27%,
mas vai na contramão do DXY, que é o dólar frente aos pares. Então, esse comunicado do Jerome Powell e essa expectativa de cortes mais crescente para setembro está levando as treasuries, que são os títulos de dívida, bem para o terreno negativo. A gente tem um aprofundamento das perdas com 1,39 de queda, e isso está refletindo no nosso DI futuro, que tem também as questões domésticas que o André explicou muito bem, aí que o mercado está olhando, mas hoje arrefece aí, cai 0,75 e leva pela primeira vez em muito tempo a expectativa dos juros futuros de 2032 para baixo de 12%. E isso contribui com a alta da nossa bolsa, que hoje não conta tanto com a alta do petróleo para trazer esse suporte, mas a gente tem aí esse fôlego que vem para os mercados emergentes quando a gente tem queda nas expectativas de juros, porque aí os recursos vão de forma especulativa buscar ganho em mercados emergentes. E isso também aparece aí no nosso DI futuro como reflexo das treasuries. Inclusive, se esperava que a taxa de juros futuras fosse subir hoje, com o mercado apostando mais forte ali que o Copom pudesse aumentar os juros. Mas a gente não está vendo isso agora, a gente viu isso só durante a manhãzinha. Débora, quantas vezes já mandaram você ir para Cuba aí pelo seu posicionamento? Algumas, viu? Mandaram tanto a gente ir para Cuba que a gente levou o Eduardo para Cuba, gente. Então, ó, vai para Cuba, Eduardo, nosso original ICL, é um super documentário. O Eduardo falou até com o presidente Miguel Dias-Canel. Então, foi muito legal esse documentário. Juliana Baroni, que dirigiu o documentário, Marícia Arruda fez o roteiro desse documentário. E vai ter, então, esse lançamento histórico online e gratuito aí para todo mundo, gente. Então, ó, o lançamento vai ser na terça-feira, às 8 horas da noite, no dia 13 de agosto, terça-feira, 8 horas da noite. Imperdível, hein, gente? Essa é uma mega produção, medalha de ouro para a produção do ICL. E agora vocês ficam com o Rolê ICL na sequência, com o William De Luca e o Guga Noblar, mais do que excelente companhia a partir de agora. E amanhã a gente volta para trazer os dados do setor industrial, tem bastante coisa que sai amanhã e a gente vai contar para vocês. Um beijão e até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. E aí, gente, tudo pronto para gravar? Eu sou Juliana Baroni e tenho um convite especial para você. No dia 13 de agosto, uma terça-feira às 20 horas, vai acontecer uma exibição online e gratuita do filme Vai pra Cuba, Eduardo, o primeiro documentário internacional do ICL. O documentário, dirigido por mim, mostra um ponto de vista único sobre um dos países que mais gera discussões e debates sobre justiça social e o modelo de sociedade que queremos. Nesse documentário, Eduardo Moreira entrevistou figuras muito importantes para que a gente possa entender a história de Cuba, como Aleida Guevara, ativista e filha de Che Guevara, o presidente de Cuba, Miguel Dias-Canel, e também figuras do povo cubano, da cidade e do campo. Eu espero você lá.